Será que as pessoas vão passar pano pro James Harden de novo? Claro, a gente sabe que o time dessa vez é do Donovan Mitchell, mas isso aqui já dava pra prever já faz um bom tempo. Quando James Harden chegou a Cleveland, o impacto foi absurdo. Na temporada regular, os caras viraram uns leões, James Harden fazendo ponte aérea, Donovan Mitchell jogando muito, e todo mundo já pensava, o James Harden é isso aí. Todo mundo pensava que o cara já estava acabado, já estava em declínio, mas ele só precisava de um time competitivo para mostrar que ele ainda conseguia render na liga. Esse era o discurso das pessoas quando James Harden chegou em Cleveland. Só que existe um detalhe, James Harden sempre brilhou na temporada regular. Quando chega nos playoffs, é aí que a coisa muda bastante. E aconteceu exatamente de novo. Ele teve bons momentos ao longo da temporada, mas nos jogos realmente decisivos, caiu muito de produção. Nas duas partidas de jogo 7 do Cavs desse ano, o James Harden praticamente sumiu dos jogos. Parecia um jogador role player, mas sinceramente, isso já era esperado do James Harden. A maior decepção acabou sendo o Donovan Mitchell, que caiu muito de produção também. Mesmo chegando pela primeira vez nas finais de conferência, todo mundo esperava que ele ia jogar uma série muito acima do que ele jogou contra o New York Knicks. Mas a realidade foi que ele ficou devendo muito também. E agora Cleveland entra num dilema gigantesco. Será que o Donovan Mitchell vai renovar o contrato depois do que ele viu nessa temporada e principalmente nesses playoffs? Ou ele pode acabar pressionando a franquia para trocá-lo por algum time? Porque essa possibilidade já começou a aparecer nos bastidores. Já existem rumores de equipes preparando propostas pesadas para tentar tirar o Spider de Cleveland na próxima off-season. Agora, mérito total do Knicks também. Nova York vai disputar sua primeira final desde 1999, quando perdeu para o Spurs de Tim Duncan, que começou a dinastia Spurs. E, ninguém deveria subestimar esse time do Knicks. Eles estão chegando no auge exatamente na hora certa. O elenco é cheio de veteranos acostumados com a pressão dos playoffs. Aliás, não é só contra a Cleveland que eles dominaram. Nos últimos 10 jogos, Nova York virou uma máquina assustadora. Talvez você lembre daquele jogo 3 contra o Hawks, quando CJ McCollum acertou a bola da vitória. Depois daquela partida, o Knicks simplesmente embalou uma sequência de 10 vitórias seguidas, vencendo por uma média de 22 pontos por jogo. Os últimos 10 confrontos praticamente atropelaram todo mundo, tendo só 2 partidas realmente equilibradas. Então, se alguém ainda acha que o Nova York é azarão, vale lembrar, é exatamente esse time embalado que o OKC todo machucado, ou até mesmo o San Antonio Spurs bem inexperiente, pode pegar nas finais. Mas o Cavaliers é exatamente o oposto disso tudo. Sim, chegaram às finais de conferência, mas o perfil desse time passa muito a sensação de uma equipe que foi carregada pelas circunstâncias. Pode soar pesado falar isso, mas os números contam essa história. Antes do jogo 4, Cleveland tinha campanha negativa nos playoffs. A média de pontuação era basicamente 109 a 108, ou seja, jogos decididos no detalhe, sobrevivendo por muito pouco. E para chegar até aqui precisaram disputar 2 jogos 7 e ainda passar por 3 prorrogações. Então esquece a palavra sorte. A verdade aqui é que o Cleveland Cavaliers venceu times que tecnicamente são inferiores a ele e mesmo assim ainda venceu com uma dificuldade absurda. E quando finalmente encontrou um adversário à sua altura, que está acostumado com pressão, que está acostumado a grandes jogos nos playoffs, simplesmente desmoronaram. Agora fica a pergunta, o que Cleveland vai fazer daqui para frente? A franquia pode insistir nesse núcleo e tentar mais uma temporada com a mesma base ou partir para mudanças gigantescas. E sinceramente, depois do que aconteceu nesses playoffs, continuar exatamente igual me parece uma loucura. Só que existe um detalhe interessante, rumores de mudanças já estão espalhados por toda a liga, e o maior deles envolve ninguém mais, ninguém menos que Giannis Antetokounmpo. Se eu fizer um vídeo aqui falando das 30 franquias da NBA, vai ter um rumor dizendo que quer Giannis Antetokounmpo, é óbvio. Segundo relatos, Milwaukee chegou a oferecer Giannis ao Cavaliers antes da trade deadline. Jake Fisher revelou que o Cavs conversou com o Bucks sobre uma possível troca, mas Milwaukee pediu Evan Mobley junto de praticamente todos os ativos de draft disponíveis da franquia. Cleveland recusou na hora. Mas aí entra a questão, você viu o Evan Mobley nesses playoffs? Porque ele está recebendo salário de futuro superastro, quase no nível de um próximo Giannis, sem entregar a atuação de jogador desse calibre. E o mais estranho é comparar com a temporada passada. Mobley temporada passada venceu o defensor do ano, foi um All-Star e teve votos para ser MVP. Parecia uma ascensão de uma nova superestrela na liga. Então como é que do nada um cara que conseguiu todos esses méritos chega nessa temporada e joga muito abaixo do que jogou? O atual defensor do ano nem sequer conseguiu entrar em um time All-Defense. Cara, isso aí é muito estranho. O problema é que Cleveland acabou pagando esse potencial antes de ele realmente se consolidar. Mobley explodiu exatamente na hora certa para garantir um contrato gigantesco, mas desde então não vem correspondendo ao valor investido. Isso pode virar um desastre na era da Saquon Efron, onde os contratos ruins praticamente destroem flexibilidade de uma franquia. Se você entrega dinheiro de Supermax para um jogador que ainda não consegue atuar como superestrela em playoffs, o teto do time começa a ficar comprometido por anos. Agora os rumores dizem que Cleveland não quer envolver Evan Mobley em uma troca pelo Giannis. Beleza, mas existe outro nome gigantesco entrando na mira do Cleveland Cavaliers.
LeBron James. Inclusive, nas casas de aposta e mercados de previsão, apontam que o próximo time de LeBron James, se não continuar no Los Angeles Lakers, será o Cleveland Cavaliers. Muito disso porque ele mesmo vive dando indiretas de uma possível volta para casa. O problema é financeiro. Cleveland já é simplesmente o elenco mais caro da história da NBA. Então, para trazer o LeBron sem ser num contrato mínimo, o Cavs teria que liberar salário antes. Isso significaria provavelmente se desfazer de nomes importantes, talvez mandar Jarrett Allen ou até mesmo James Harden, para equipes com espaço salarial, como o Bulls ou Nets, só para garantir margem na folha. Mas se isso não acontecer, toda a atenção vira para o Donovan Mitchell, porque a situação dele está prestes a dominar a off-season da NBA. Mitchell ainda tem mais um ano de contrato garantido, e ele já está elegível a assinar uma extensão. Só que no instante em que ele chegar e falar que não quer mais continuar pelo time, o Cleveland simplesmente vai ter que fazer uma troca, porque a franquia gastou ativos demais para o Utah Jazz para trazer o Donovan Mitchell para a franquia. E eles simplesmente não podem perder um jogador desse de graça, porque iriam sair muito no prejuízo. O Cavs enviou 5 escolhas de primeira rodada, 2 trocas de pick e ainda 3 jogadores de rotação para conseguir o Spider. E sim, Donovan Mitchell gosta de Cleveland, dá para acreditar quando ele fala isso, mas no fundo deve existir uma inveja enorme do Jalen Brunson. Porque Donovan é de Nova York, o Knicks quase conseguiu contratá-lo em 2022 antes do Cavaliers entrar com tudo na negociação. E agora, ele vê a cidade inteira idolatrando Brunson. Vê o Knicks vencendo, chegando longe nos playoffs, vivendo exatamente o tipo de história que ele provavelmente imaginava pra si mesmo. E é impossível não pensar que uma parte dele olha pra tudo isso e pensa, porra, era pra ser eu ali. Por isso, essa derrota pro Knicks, justamente antes de uma off-season tão importante, pesa ainda mais emocionalmente. E sinceramente, as atitudes recentes de Cleveland passam muito a sensação de desespero. Porque qualquer franquia que troque um All-Star de 26 anos por um James Harden que tem um retrospecto duvidoso nos playoffs, é sinal de desespero. Você consegue imaginar o front office do Oklahoma City Thunder fazendo um movimento desse? Ou o Boston Celtics? Ou qualquer franquia realmente confiante no projeto? E tem mais um detalhe importante nisso tudo. Aparentemente, Cleveland já teria até um acordo verbal encaminhado para renovar com James Harden nesse verão. Brian Windhorst comentou que James Harden possui a opção de jogador no contrato, mas aceitou ir para Cleveland porque o Cavaliers basicamente prometeu um acordo longo na próxima off-season. E sinceramente, imagina o Donovan Mitchell vendo de perto nos playoffs toda a experiência de James Harden acontecer de novo. Claro, Harden ajuda na criação das jogadas, tira a pressão ofensiva e organiza o ataque. Mas a pergunta é, você realmente quer passar o auge da sua carreira preso nesse ciclo? Porque no mínimo, isso parece um péssimo sinal para uma pessoa que quer conquistar um título. E pelo que vem sendo reportado, vencer é literalmente a única coisa que importa para o Mitchell agora. Segundo The Athletic, ele chegou no ponto da carreira em que ficou obcecado por ganhar. O dinheiro já veio, as seleções para All-Star também, as aparições em All-NBA igualmente. Agora só falta um anel. E aí surge a dúvida inevitável. Cleveland realmente é o lugar ideal para isso? Porque se não for, várias franquias já estão prontas para oferecer vários pacotes por Donovan Mitchell. O primeiro time ligado aos rumores é o Houston Rockets. Tim McMahon comentou que se Donovan Mitchell ficar disponível, Houston deve ser extremamente agressivo para tentar fechar a troca. Inclusive, existe gente acreditando que o Rockets faria mais esforço pelo Mitchell do que até pelo próprio Giannis. E faz sentido, o que Houston mais precisa hoje é justamente um criador ofensivo elite, alguém capaz de carregar o ataque nos momentos decisivos. A reconstrução do Rockets teve vários erros de avaliação no draft. Eles escolheram Jalen Green acima de Evan Mobley, algo que hoje muita gente vê como erro. Depois ainda pegaram Reed Sheppard, enquanto Stephon Castle começa a virar estrela nesses playoffs. Então Houston talvez precise corrigir isso através de trocas. E ativos não faltam. A franquia controla 4 picks próprias. Ainda possui escolhas vindas de outros times e jovens talentos como Alfred Sengun e Reed Sheppard. Outro time monitorando a situação seria o Los Angeles Lakers. E convenhamos, qualquer equipe preferia ter Donovan Mitchell ao lado de Luka Doncic do que o próprio Austin Reeves. Tô errado? A gente já sabe que o Lakers pretende fazer uma movimentação pesada nessa off-season. O sonho continua sendo Giannis, mas isso parece pouco realista. Inclusive, o The Athletic já tinha revelado que Donovan Mitchell era considerado o alvo superstar mais provável de Los Angeles antes de ele renovar com o Cleveland. O Lakers também consegue montar um pacote interessante, envolvendo controle de picks futuras e até Austin Reeves em um Sig and Trade. Talvez não seja a proposta mais forte da liga, mas o encaixe seria perfeito. Porque o Spider provavelmente funcionaria melhor como uma segunda estrela, sem ter que carregar o time nas costas. E jogar ao lado do Luka Doncic tiraria uma pressão ofensiva gigantesca das costas dele. E o terceiro time nessa história é o Miami Heat. Miami já aparece como um dos finalistas na corrida pelo Giannis, então Donovan Mitchell seria praticamente o plano B perfeito. E o Heat também possui ativos relevantes, controle de várias picks futuras, direito de swaps e jovens promissores para incluir em negociações. De qualquer forma, uma coisa parece certa. Cleveland entra no off-season extremamente turbulenta depois de um final de temporada amargo, principalmente depois dessa varrida absurda
contra o New York Knicks. Mas vai ter muita gente discordando de tudo isso sobre o James Harden. E sinceramente, para essas pessoas não existe argumento que vá mudar a opinião delas. Porque se alguém assistiu 17 anos de playoff do Harden e ainda não enxerga esse padrão, provavelmente nunca vai enxergar. O cara nunca ficou de fora da pós-temporada. Isso mostra o quão absurdo o James Harden é em temporada regular. Mas também mostra o quão decepcionante ele é quando chega a hora decisiva dos playoffs. Porque pensa comigo, um jogador que chega na pós-temporada todos os anos durante quase 2 décadas deveria ter muito mais finais, muito mais campanhas históricas e muito mais momentos decisivos marcantes. Sim, ele chegou nas finais da NBA em 2012, mas vindo do banco no Oklahoma City Thunder. Desde então foram inúmeras eliminações dolorosas, séries decepcionantes e partidas grandes onde ele simplesmente desapareceu ofensivamente. E sinceramente, eu nem acho mais necessário pegar estatística por estatística ou revisitar cada colapso de playoff da carreira dele. A prova tá dentro de quadra. Quem assistiu aos jogos, principalmente nessa temporada, sabe exatamente o que eu tô falando. Inclusive, antes do jogo 4, a previsão já era clara. Harden provavelmente terminaria a partida com algo entre 7 a 9 arremessos tentados. Porque esse é justamente o comportamento mais comum dele em jogos decisivos. Ele não some necessariamente errando tudo, ele some porque para de procurar o próprio ataque, começa a passar demais a bola, hesita ofensivamente e vira quase um armador exclusivamente passador. Isso também explica o número absurdo de turnovers em jogos grandes. Muitas vezes ele está mais preocupado em distribuir passes do que propriamente pontuar. E aí sempre alguém aparece dizendo, mas ele já tem 35, 36 anos. Donovan Mitchell é a primeira opção. Evan Mobley deveria ser a segunda. Harden é no máximo a terceira estrela. Só que o problema não é esse. O ponto é que o time inteiro constrói sua identidade ofensiva ao redor do estilo de jogo do Harden durante a temporada regular. O ataque funciona em um ritmo específico por causa dele. É como se na temporada regular, o ataque passasse todinho pelo James Harden no modo dele jogar e nos playoffs ele muda completamente e a equipe não vai entender o que é que tá passando na cabeça dele. De uma hora ele joga de um jeito, outra hora ele joga de outro. Isso simplesmente fica impossível de entender pro resto dos companheiros de equipe. E quando isso acontece, parece que arranca o chão do time inteiro de uma vez. Porque Cleveland passa meses aprendendo a jogar de um jeito e de repente precisa funcionar de outra forma justamente nos jogos mais importantes do ano. Então não importa se Harden é a primeira, segunda ou terceira opção ofensiva. O impacto dele vai muito além dos números, ele influencia diretamente a identidade do time inteiro. E quando ele muda completamente o jeito dele jogar nos playoffs, isso acaba também prejudicando os principais jogadores da equipe, principalmente Donovan Mitchell e Evan Mobley. Agora, claro, isso não inocenta ninguém. Mitchell e Mobley também merecem muitas críticas pela atuação pífia que eles tiveram na final da Conferência Leste contra o New York Knicks. E outra pessoa que não saiu bem nessa história toda foi o técnico Kenny Atkinson, principalmente depois da entrevista absurda dele, depois de estar perdendo a série por 3-0. Ele simplesmente meteu essa: talvez estejamos perdendo a série, mas analiticamente estamos vencendo por 2-1. Cara, como é que a pessoa fala um negócio desse? Parece o Fernando Diniz, pô. No primeiro tempo a gente perdeu de 3-0, mas no segundo tempo a gente ganhou de 1-0. Olha que loucura. Claro, isso soou completamente ridículo. Não porque os números sejam inúteis, mas porque o objetivo das estatísticas avançadas é ajudar você a vencer jogos, não substituir a vitória. Foi justamente isso que deixou todo mundo desconfortável. Parecia que ele estava colocando os números acima do resultado real dentro de quadra. Só que ao mesmo tempo, eu também acho que existe um contexto. Kenny Atkinson é um cara inteligente, é um técnico experiente, está dentro do vestiário todos os dias e provavelmente sabe exatamente qual mensagem os jogadores precisavam ouvir naquele momento. Treinadores usam a mídia para mandar recados ao elenco o tempo inteiro. Phil Jackson fazia isso, Greg Popovich também fazia isso é algo comum na NBA. Então talvez na cabeça do Atkinson o grupo precisava ouvir que o processo estava funcionando, que o time não deveria abandonar sua identidade e que bastava continuar jogando da mesma forma, talvez com mais intensidade para a série virar. O problema foi a forma como ele falou. Saiu extremamente travado e acabou parecendo algo totalmente desconectado da realidade. E não foi a primeira vez. Ele fez algo parecido defendendo a defesa de James Harden no jogo 1. Todo mundo viu Jalen Brunson atacando Harden o jogo inteiro, passando por ele repetidamente na defesa. Ficou claro que o plano do Knicks era explorar Harden em toda a posse possível. Até o Mike Brown comentou isso publicamente. Mas ao invés de simplesmente evitar o assunto, Atkinson resolveu dizer que James Harden era um bom defensor e que o principal problema era a ajuda defensiva do time, porque deixaram ele isolado na ilha sem nenhuma cobertura. E aí novamente soou estranho, porque parecia que estavam tentando convencer o público de que aquilo que todo mundo viu claramente em quadra não era real. Então sim, Kenny Atkinson também merece críticas nessa eliminação. Mas olhando o cenário geral do Cavaliers, a sensação é outra. Parece que existe alguma peça faltando nesse time, e ninguém consegue identificar exatamente o que é, porque talento eles têm, profundidade de elenco também. Teoricamente, o elenco foi montado exatamente do jeito ideal para encaixar com Donovan Mitchell, chutadores espalhando a quadra, Mobley desenvolvendo bola de 3, jogadores como Sam Merrill, Max Strus e James Harden ajudando no espaçamento ofensivo. No papel, tudo deveria funcionar,
mas existe alguma coisa estranha ali. Alguma ausência invisível que você sente assistindo o time jogar, mas não consegue explicar o que é. E o mais bizarro é que não parece ser falta de experiência. Esses caras já passaram pelos playoffs várias e várias vezes. Também não é falta de talento, porque o elenco é muito talentoso. Então o que é? Urgência? Mentalidade? Maturidade? Liderança? Sinceramente é difícil apontar exatamente. Mas claramente alguma coisa não encaixa. E talvez o maior sinal desse desespero todo tenha sido a troca pelo James Harden. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo qual a sua opinião sobre o Cleveland Cavaliers e sobre o James Harden encaixando no time. Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e fui!